Ainda não, ele está girando agora. Boa noite, pessoal. Vou ligar aqui o Instagram também, tá? Já estava esquecendo do Instagram, né? Boa noite, pessoal do Facebook, que já deve estar aí nos vendo. Boa noite, pessoal do Instagram. Já o professor Márcio está entrando aqui também para mais uma noite de diálogo, de bate-papo sobre curso básico de política. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou adorando, aprendendo muito, e está sendo um processo muito gostoso de construção prazerosa do conhecimento, e isso é muito legal. Construção prazerosa do conhecimento é o que todo professor deveria fazer, né? Transformar o processo de aprendizagem em algo prazeroso, né? E não numa tortura, como muitas vezes acontece. Então, muito boa noite, pessoal. Hoje nós vamos tratar do tema Estado e Constituição, um tema rico, vamos discorrer um pouco sobre as diversas constituições, né? Isso mesmo, professor Márcio, as diversas constituições que o Brasil já teve, e vamos dialogar um pouco sobre isso. Professor Márcio, você não entrou ainda no Instagram, viu? Acabei de ver você aqui. Vamos lá, gente. Um minutinho, que eu já te mando o convite. A gente já está aqui, já tem gente aqui. Pronto, manda o convite aí. Pronto. Está enviada a solicitação. Bom? Eu já estou aceitando você aqui no Instagram. Veja aí se foi. Acabei de entrar. Pronto. Bem, tem que virar a câmera sempre. É isso que eu ia dizer. Aê, hello! Deixa eu ver se você está mais bonito aqui no Face ou no Instagram. Tá legal, tá massa. Então, vamos lá. Com você, professor Márcio, aí para cumprimentar o pessoal que já está chegando aí. Boa noite, pessoal. Hoje é a 9ª aula. Olha, o tempo voa na pandemia, né? Porque a gente já está na 9ª semana. E lembrando sempre que nesse curso básico de política a gente utiliza como texto base o livro de João Baldo Ribeiro, Política, Quem Manda, Por Que Manda e Como Manda. Lembrando também que tem um questionário com as questões do livro. Quem quiser certificado, vai lá no formulário, está no meu endereço do Face, né? No meu Face tem lá o link, indica que quer o certificado e responde uma pergunta de cada aula, pelo menos, para ter o certificado. Eu vou comentar ao longo dessa noite aqui algumas respostas que já foram postadas ali, e lembrar também que as aulas anteriores estão todas no Facebook da Isabel, no meu e mais também no meu canal do YouTube. É só procurar pelo usuário MAV Carvalho. No Instagram, como eu sou muito velho, eu não consigo entender o Instagram direito. Estou falando aqui para o pessoal do Instagram. E eu não consigo nem colocar propaganda, nem não consigo fazer nada. Eu só consigo ver os outros e entrar quando me chamam. Mas o Instagram, Márcio, o Instagram é uma ferramenta muito importante. Tem muita gente que está ligado mais, desligou do Facebook e acompanha muito mais pelo Insta. É legal essa ferramenta também. Pois é, eu preciso aprender. Vou pegar algum jovem para me ensinar. Pois é. Bom, e hoje a gente vai falar, vai focalizar no capítulo 11 do livro do João Baldo, que fala sobre governo e Constituição. E, na verdade, essa ideia de Constituição é uma ideia mais contemporânea, né? E os estados contemporâneos, até os que não são democráticos, costumam ser constitucionais. Quer dizer, costumam estar submetidos a uma lei que se sobrepõe a todas as outras, tá? E que formam a base, ou o que a gente chama de arcabouço geral, para a ordem jurídica. Então, às vezes ela pode até não ser escrita, pode não estar num documento único, mas o que a gente chama de Constituição contemporaneamente é
a existência de um conjunto de normas que subordinam todas as outras. Todas as outras normas do país têm que estar subordinadas a essa aí. E, nesse sentido, nos países democráticos, a Constituição é o verdadeiro um conjunto de normas sobre as quais o país escolheu viver. Tá? Então, a gente teve, em algum momento aí, nesse ano, por exemplo, o nosso presidente dizendo a Constituição sou eu, ele está muitíssimo enganado. Muitíssimo enganado. A Constituição é algo que não depende de governos e não depende do governo da vez, da hora. Tá? É claro que depende do Supremo Tribunal Federal, em tese, é o órgão da República que vai dizer o que é constitucional e o que não é. Né? Vai dizer da constitucionalidade de uma lei ou não. Eu já dei o exemplo aqui para vocês. Por exemplo, Isabel sumiu de propósito? Não, foi eu cliquei no lugar errado. Mas eu posso sumir e voltar se eu quiser, não tem nenhum problema. Não derruba, não. Pode seguir se acontecer de novo. Bom. Eu já dei alguns exemplos aqui. Eu gosto bastante do exemplo da lei de cotas. A lei de cotas foi criada lá em 2011, 2012, pelo Congresso Nacional. Aliás, eu tenho a impressão que o texto original veio do Planalto, mas foi bastante discutido no Congresso. E quando ela foi aprovada, o DEM, o Partido Político Democratas, entrou com uma ação de inconstitucionalidade, argumentando que feria o princípio que está na Constituição de igualdade de todos perante a lei. Quer dizer, é uma subversão completa da ideia de igualdade, né? Eles só evocam a ideia de igualdade quando interessa. Nos interessa. Isso foi para o Supremo. O Supremo analisa se a lei é constitucional ou não, se a lei está ferindo algum princípio da Constituição ou não. E nesse caso, o Supremo decidiu que não. A lei de cotas não estaria ferindo nenhum princípio constitucional, e em especial o da igualdade de todos perante a lei. Alguns grupos políticos agora de extrema-direita retomam esse papo, né? De que a lei gera preconceito, né? Que é uma subversão total, né? Porque a lei existiu porque há preconceito, e não o contrário. Exatamente. Igualdade, não o contrário. Para atuar sobre a desigualdade e o preconceito que está implícito aí. Né? Mas, enfim, isso também a gente já conversou em outro momento. A Constituição brasileira, nós vamos falar bastante das várias versões, né, da Constituição brasileira, ela tem uma estrutura relativamente complexa, em que você tem seções, dentro das seções tem capítulos, artigos, incisos, então é todo um refinamento, né, para chegar nos assuntos. A Constituição nossa de 88 é interessante porque, desde a primeira Constituição da República, o Estado brasileiro já é laico, ou seja, não existe uma religião oficial de Estado, desde a primeira da República. Mas nós somos, ou fomos, de criação, um país católico, né? Então, ali no preâmbulo, que são as primeiras palavras da Constituição, tem uma declaração que se refere a qual é a fonte de que a lei constitucional emana. E eu vou ler esse preâmbulo, porque ele é curto, e vocês vão notar uma coisa interessante. Olha, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, tem um monte de conceitos já jogados ali nesse preâmbulo, mas é interessante que, apesar do Estado ser laico, da Constituição afirmar lá na frente que o Estado não tem religião oficial, ainda assim, os constituintes, né, os representantes do povo, decidiram por bem colocar esse trecho de sob a proteção de Deus. Isso é interessante porque, por exemplo, a nossa moeda não tinha também nenhuma menção a Deus, e foi lá no governo Sarney que entrou... Como é que está nas nossas notas? Que eu nem lembro. Não sei, nunca mais eu vi uma nota, na verdade. Faz tempo, né? A gente não sai mais de casa. Não sai de casa, não precisa de nota, resolve tudo com cartão. Resolve tudo pela internet, né? Nota de real. Para ver se eu consigo achar aqui A Constituição de 88 é linda, alguém publicou aqui no Instagram, né? É muito. Diz que é a Constituição cidadã, né? Isso aí, Constituição cidadã. Não vou achar aqui. Alguém pega uma nota aí na carteira e esclarece para nós qual é a frase. Eu não lembro qual é a frase. Mas é algo do tipo, cremos em Deus, alguma coisa assim. Isso é interessante, porque teve grupos de ateus aí que tentaram exatamente entrar com ações de inconstitucionalidade para o fato da nota, do dinheiro ter a menção a Deus, né? Eu, como ateu, preferia que não tivesse, mas não vejo grande problema, porque a moeda, o dinheiro é o Deus mesmo das pessoas no capitalismo, tá certinho, tem que ter mesmo. Se não de verdade, pelo menos como ironia, eu acho que cai bem ali o dinheiro mencionar Deus. Mas, enfim, outra coisa que está ali naquele preâmbulo, vamos destrinchar um pouquinho, porque nós, representantes do povo, reunidos em Assembleia Constituinte, então, veja bem, a Constituição é criada por um poder constituinte, um poder que pode criar uma Constituição. Esse poder, então, em tese, já que a Constituição é o topo da pirâmide jurídica, ou, por outro lado, a base da construção jurídica, é o mais fundamental, né? Então, a gente pode dizer que, a gente já falou de soberania, quem detém a soberania é quem, em tese, detém o poder constituinte, o poder de criar uma Constituição. E, portanto, a gente já falou aqui também que, de novo, pelo menos em tese, o povo é soberano no nosso território. E, portanto, a Constituição é criada por representantes do povo. É como se o povo abrisse mão desse poder para algumas pessoas que vão representá-lo para criar a base mais importante do ordenamento jurídico do país. Tá? Então, no caso de 88, houve uma eleição, foram eleitos os constituintes, né? Foram eleitos deputados e senadores, aos quais foi incumbida a tarefa de criar uma nova Constituição, tá? Que a gente chama de Constituição Cidadã, né? A Constituição de 88, aqui no Instagram, né, é linda, ela é, mas a gente vai falar um pouco que, como ela foi construída na saída do governo militar, da ditadura militar, tinha muitos grupos e muitos interesses que estavam represados. E aí, muitos grupos quiseram que os seus interesses fossem refletidos na Constituição
quando isso não era talvez necessário. Então tem coisas, tem elementos que estão na Constituição de 88 e que talvez pudessem ser resolvidas com legislação comum. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas por agora, só queria diferenciar duas formas de inclusão de constituições nos países, que são as constituições promulgadas, que é o caso da de 88, ela foi votada por uma assembleia eleita para esse fim, ou constituições outorgadas, que são escritas por um ou mais juristas e impostas ao país pelo governante. Então, a nossa primeira Constituição, de 1824, Dom Pedro I, teve uma Assembleia Constituinte com representantes na época eram 17 províncias do Brasil. Isso também não era um processo tão democrático assim, porque esses representantes eram representantes das oligarquias, representantes dos proprietários de terra e não do povo, mas mesmo assim, Dom Pedro I dissolveu essa Assembleia Constituinte e outorgou sua própria Constituição ao país, tá? Em que ficou definido que o regime seria monárquico, hereditário e constitucional representativo, com a existência de um poder moderador inviolável e sagrado. Tá? Naquele momento existia poder moderador. A gente já falou também aqui sobre isso. Instituições como Forças Armadas são instituições internas à República, inclusive elas são subordinadas ao Poder Executivo e, portanto, não são um poder separado que vai ser um poder mediador. Tá? Poder moderador, desculpa. Mas naquela época existia o poder moderador e era o imperador, Dom Pedro I. Tá? Além disso, na Constituição de 1824, a Câmara dos Deputados era composta por representantes eleitos, mas desse jeito que eu falei, eleitos indiretamente pela oligarquia, pelos ricos, etc., para um mandato temporário, mas o Senado era vitalício. Eram membros nomeados pelo imperador. Tá? Renda mínima. Tinha que ter uma renda mínima para se eleger deputado e uma renda mínima para se eleger senador. Eu não sei quanto seria isso hoje, mas 200 mil réis anuais para deputado e 800 mil réis para senador. Eleições indiretas, trabalhadores não votavam, o que também precisava ter uma renda mínima para votar. Então, você tinha que ter dinheiro para ser eleito e tinha que ter dinheiro para poder eleger. Tá bom? E os trabalhadores não possuíam essa renda mínima. Quem tinha essa renda mínima eram os proprietários de terra, de escravos, né? Lembrar que a gente estava no momento escravocrata. Curiosamente, isso a gente chama, aliás, de eleição censitária. Tá? É quem possui renda, que pode votar e ser votado. O nome disso é eleição censitária. Curiosamente, os analfabetos podiam votar, porque os proprietários rurais, a maioria, era analfabeto. Então, por isso que se diferencia na renda e não se diferencia no estudo ou em outras características. E existia, sim, uma religião oficial na Constituição do Império, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. E o imperador tinha a prerrogativa de nomear bispos. Tá bem? Isso, até hoje, na Inglaterra, no Reino Unido, é assim. Né? A Igreja Anglicana é oficial e a rainha é a cabeça dessa religião e tem também a prerrogativa de nomear bispos. Né? A gente já vai chegar na República. A gente ainda está na primeira? A gente está na primeira. Aí, indo para a República.
A primeira Constituição é de 1891, né? Lembrando que a República foi em 1889. Ela foi inspirada na norte-americana e uma comissão de juristas montou um anteprojeto, o projeto original. Né? O projeto que resultou desse trabalho é Deus seja louvado. Isso aí. Podia ser nosso Deus, o dinheiro, seja louvado. Seria legal. Bem irônico. Bom, o projeto que resultou desse trabalho, desse anteprojeto, foi promulgado por decreto e sujeito à aprovação de um Congresso Constituinte que acabou aprovando. Novamente, a participação popular para a elaboração dessa Constituição foi mínima, mas já teve mudanças grandes na esfera, na ordem jurídica. Acaba o poder moderador, extingue-se a monarquia, coloca-se o sufrágio universal, eleição universal. Todos podem votar, só que todos, nesse caso, são cidadãos do sexo masculino maiores de 21 anos e alfabetizados. Pois é. Tá? Mulheres, nada ainda. Não, vocês não são todos. Não. Estávamos fora ainda. Acho que só em da em 34, não é? É na de 34 que eu acho que as mulheres... Eu acho. Eu acho que sim. Então, analfabetos perderam o direito ao voto. Mandato de senadores deixou de ser vitalício, passou a ser de 9 anos, e os deputados em 3 anos, eleitos por voto distrital misto. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre sistemas políticos, eu vou voltar a isso, para explicar o que é o voto distrital misto, o nosso que é o proporcional, o majoritário, e tem outros tipos, tem tanto tipo de possibilidade de sistema eleitoral que é bacana de falar. Tem um que eu gosto muito, que é impossível num país grande como o nosso, só é possível em países pequenos, que você ordena os candidatos. Então, assim, minha primeira opção é essa, a segunda é essa, a terceira é essa, a quarta é essa, a quinta é essa. Muito interessante isso. E você tira a média, quer dizer, não adianta o cara ser amado por uma parte da população e odiado por outra. Né? É um modelo interessante, mas, bom, fica de cliffhanger aqui para vocês voltarem para a aula de sistemas partidários. Pois é, Eduardo, todos tinham outro significado. Exatamente. Todos cidadãos significava todos cidadãos do sexo masculino maiores de 21 anos alfabetizados. A questão é essa, né? É que quem manda, eu sempre gosto de fazer alusão ao quem manda porque manda e como manda, que é o título do livro. Quem manda é que determina quem é cidadão e quem não é. Aí fica difícil. É isso mesmo. Bom, então, adotou-se a forma também de Estado federativo, a gente também vai falar o que isso significa em outra aula. Eleição direta em todos os níveis, inclusive para presidente da República. Eu sempre dou o exemplo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é uma outra grande democracia do Ocidente, mas que até hoje não tem o voto direto, o voto é indireto. Curiosamente, nesse momento, essa semana, eu vi uma campanha eu vi pelo Twitter uma campanha que está começando lá nos Estados Unidos para promover alterações na eleição deles. Eles ainda não estão propondo que a eleição seja direta, mas eles estão propondo que o voto dos delegados de cada estado não seja todos os delegados, como é hoje, todos votam no candidato que ganhou no estado. Isso faz com que, se o cara ganhar por um voto, ele ganha todos os delegados. Né? Eles estão propondo, tem um grupo propondo que seja proporcional, que o voto dos delegados seja proporcional. Isso vai aproximar mais a eleição da vontade do povo mesmo. Porque lembrando que Donald Trump, por exemplo, perdeu
no voto popular para Hillary Clinton. Se eu não me engano, foram 6 milhões de votos a menos. Tá? É muito voto, viu? Mas no sistema ele ganhou no Estado. Muito bem. A gente começou, então, a caminhar para uma... com essa Constituição da República, para um Estado mais... A Católica deixa de ser oficial, criam-se garantias individuais, como habeas corpus, liberdade de opinião, liberdade de imprensa, liberdade de reunião, né, que é uma liberdade política muito importante, sigilo de correspondência. Tá? Agora, tudo isso também é uma Constituição, então, que avança em relação à Constituição do Império, mas a gente tem, como na nossa Constituição de 88, aquele problema de leis que colam e leis que não colam. Então, tem muita coisa ali que no papel estava certinho, bonito, mas não funcionou. Tá? Depois da Revolução de 1930, uma Assembleia Constituinte elabora e promulga em 1934, uma nova Constituição, que aí trouxe o direito de voto às mulheres. As mulheres passaram a ser cidadãs também. Né? Professor Márcio, dá para fazer uma breve explicação para diferenciar a Constituição otorgada, promulgada e otorgada, porque tem uma diferença, né? Isso, a promulgada, ela tem uma Assembleia Constituinte, o que quer que seja, mas ela é aprovada pelos representantes do povo. Essa representação pode não ser perfeita, pode não ser de todo o povo, como a gente falou. Em tese, as mulheres não. Em tese, né? Tese. A outorgada é um poder externo a esse poder constituinte que impõe. Então, no caso de 1824, ela foi outorgada. O Dom Pedro dissolveu a Assembleia Constituinte e chegou com o papel e falou: é essa aqui. Okay. Tá? Estamos na de 1934. Isso. 34. Direito de voto às mulheres, salário mínimo, férias remuneradas, indenização por demissão sem justa causa. Né? Lembrar que é isso, é a Constituição ali mais ligada ao trabalhismo do Getúlio e tal. Então ela já começa a trazer benefícios aos trabalhadores. Mas teve vida curta, porque em 10 de novembro de 37, golpe, fecha-se o Congresso, e aí outorgada uma Constituição de cunho autoritário. Notem que a gente está, 37, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, que vai começar em 39. Então, a gente sempre fala, né, que Getúlio Vargas tinha lá sua simpatia pelos governos fascistas, mas que a conjuntura internacional o levou a apoiar os aliados, né, a entrar junto com os aliados. Mas ali, essa Constituição de 37 já tinha seus elementos autoritários. Ele manteve os direitos trabalhistas, tá? Mas, apesar de manter os direitos trabalhistas, diminuiu a liberdade sindical e aboliu o direito de greve. Tá? Então, manteve salário mínimo, manteve férias remuneradas, indenização, mas tirou esses direitos. Tá? O presidente da República, com essa nova Constituição de 37, passou a ter poderes muito amplos. E, por exemplo, sem consulta a Congresso Nacional, por exemplo, poderia declarar estado de emergência nacional e nomear interventores para os estados. Né? E, no caso de emergência nacional, suspenderia as liberdades individuais que dizem respeito ao público. Né? Muito bem. E aí a gente passou, então, a Segunda Guerra com essa Constituição. Né? Esse período da Segunda Guerra. O que é um perigo, porque permite uma Constituição que dá esse poder para o presidente, permite que o presidente escolha, no caso dessa guerra mundial, o lado que queria ficar. A gente passou perto de entrar... De apoiar o nazismo e o fascismo. Pois é. A gente
gente passou perto aí. Mas, enfim, mais uma vez, é engraçado, né? Esse país aqui, golpe de novo, em 40... De golpe em golpe, a gente vai... Os períodos democráticos são pequenos espasmos entre golpes e ditadores, né? Mas esse golpe foi para depor o ditador, foi para depor o Getúlio em 45, e a gente teve eleições diretas para a presidência da República e mais uma Assembleia Constituinte. Tá? Nessa Assembleia Constituinte, o grau de participação popular foi bem maior do que nas antigas. Mesmo assim, ainda você tinha um número muito alto de analfabetos que não votavam. Aí, Vargas mandou Olga para Hitler, é verdade. Tem essa história tenebrosa aí da Olga. Quem puder ver o filme... É bom lembrar que ela estava grávida. Ele mandou ela para lá grávida de Prestes, né? Grávida de uma brasileirinha, no caso, que foi uma menina que nasceu. Pois é, o Prestes é uma figura que mostra um desprendimento político tal que depois ele perdoou. Ele perdoou Getúlio. Era o que tinha para o dia. Fazer o quê, né? Muito bem. Então, na Constituição de 45, aliás, 46, né, que ela foi promulgada em 46, ela é conhecida como uma Constituição liberal, e teve um grau de participação popular, mas a gente ainda tinha uma quantidade gigantesca de analfabetos, tinha dificuldades burocráticas para se votar, currais eleitorais, fraude para todo lado. Então, essa participação popular é maior do que nas anteriores, mas não é o que poderia ter sido. Né? Só uma coisa, essa questão de dificuldade burocrática para votar é uma estratégia, nos Estados Unidos, é uma estratégia que se usa até hoje. Tá? Porque é o seguinte, nos Estados Unidos, eu sempre falo dos Estados Unidos porque é outra grande democracia e, ao fazer a comparação, a nossa avançou bastante, viu? Nossa democracia avançou muito quando a gente compara com outros países contemporâneos. Nos Estados Unidos, até hoje, a dificuldade burocrática para votar é usada para excluir eleitores. O voto não é obrigatório. O principal documento que você tem nos Estados Unidos é o... Como é? Seguro social, né? A carteirinha do Seguro Social. Essa carteirinha não tem foto, tá? É tipo o CPF nosso, não tem foto. Ela serve para tudo. Aí, os estados que querem, por exemplo, excluir uma população latina ou negra, exigem documento com foto para votar. Mas exigem que você se cadastre antes, mande cópia do documento antes, para depois, no dia da eleição, chegar e você poder ser identificado. E aí tem muita gente que não tem um documento com foto, tal. Então, essas dificuldades burocráticas, que no Brasil até foram vencidas, porque hoje no Brasil, qualquer documento com foto que você tenha já serve para te identificar. Tem que tirar a carteira de eleitor, mas você não precisa levar no dia da votação, né? E agora, com o avanço da biometria, vai ser mais tranquilo ainda, porque nem documento com foto em algum momento vai ser necessário. Tá? Enquanto que nos Estados Unidos não é unificado o modo de eleição, cada estado escolhe o seu. Então tem estado com urna eletrônica, tem estado com xizinho, tem estado com furinho. Né? Você lembra daqueles cartões que você chega e perfura? Ainda tem isso lá. A Flórida foi assim, quando deu aquele problema lá na eleição do Bush. Né? Então, a gente tem nossos avanços também. Não dá para a gente só olhar o que está errado. Né? Tudo aí que está errado. Muito bem.
essa Constituição de 46 seguiu até o próximo golpe. Até 1960. Márcio, toda hora golpe, Márcio. Como é isso? Toda hora golpe. O cara não tira o golpe da boca, né? Eu chamo até o impeachment de Dilma de golpe, para você ver que exagero. Pois é. Mas, enfim, essa Constituição foi até o governo militar. O governo militar fez uma Constituição em 67, né, eles assumiram o poder, deram o golpe em 64. Entre 64 e 67, eles usaram como é que a gente fala? O instrumento dos atos institucionais, o famoso AI-5, é o 5º ato institucional, né, que, na verdade, é algo que subverte a ideia de Constituição. Eu não mudei a Constituição, mas eu crio um ato que permite que eu haja de maneira inconstitucional. É basicamente isso. Tá? Basicamente, rasguei a Constituição e eu que mando nesse negócio aqui. Basicamente isso. Então, pedindo aí 5, hoje não estão entendendo. Não estão entendendo. Né? O que o movimento, vamos chamar de movimento de 64, fez? Nas próprias palavras deles, eles se investiram do poder constituinte. Então, os militares, naquele momento, usurparam a soberania do povo, né, e exerceram o poder constituinte, primeiro com os atos institucionais e depois criando mesmo uma nova Constituição em 1967, com uma emenda constitucional muito grande em 1969. Tá? Alguns cientistas políticos falam até que é praticamente outra Constituição depois de 69. Como tem hoje alguns cientistas políticos que falam que após a emenda constitucional do teto dos gastos, a nossa Constituição de 88, cidadã, já não consegue ser cidadã. Ela não pode ser cidadã. Né? Tudo que ela diz que o Estado tem que prover ali é impossível quando ela mesma, né, porque agora é um instrumento dela mesma, colocar um teto de gastos públicos para o Estado. Então, ela se tornou um instrumento autocontraditório. Mas a gente chega lá. Ali, na Constituição de 67 e 69, aí você tem uma perda enorme de direitos individuais, perda de liberdade de imprensa, institui-se a censura, etc, etc, etc. Né? Finalmente, quando os militares deixam o poder, né, e é sempre bom lembrar que eles deixam... Tem lutas, é claro que tem lutas, a gente tem que dar o devido crédito às lutas, mas eles deixam quando eles querem. Eles saem, basicamente, quando e como eles querem. Né? Quem manda, como manda e por que manda, né? Eles saem como... Deixando um rastro de destruição, né? Hiperinflação, dívida externa, crise na saúde, né? Mortalidade infantil alta. Eles querem se associar ao milagre econômico, que foi ali na década de 70. Mas que é uma época que diz respeito a uma conjuntura internacional. Mas a verdade é essa. O que sobrou deles foi um país em frangalhos. Né? Inclusive a educação. Eu gosto sempre de lembrar isso, porque as pessoas exaltam a educação pública, que de fato era a educação de qualidade antigamente, mas assim, eu gosto de usar isso porque eu sou testemunha, eu sou filha da ditadura, né? Então, assim, eu era criança e adolescente em plena ditadura. Quando eu me tornei adulta, já foi em 85, que já foi quando eu estava finalizando. E as escolas públicas que eu peguei eram um fracasso. Nada a ver com aquelas escolas públicas que muitas pessoas ficam enaltecendo, mas é preciso ter esses marcos históricos de tempo, esses marcos temporais, para se entender como foi devastadora a atuação da ditadura militar na educação brasileira, que a gente colhe consequências até hoje.
Então, uma educação que tinha um certo nível de qualidade, ela cai muito na ditadura militar. Eu sou testemunha viva, então eu estudava de AP, sabe o que é AP? Atividade programada. 2 meses eu estudava, 2 meses eu ficava em casa, porque não tinha vaga para todo mundo, e a escola pública era destroçada, não tinha cadeira, merenda escolar raramente aparecia, então, assim, foi devastadora a atuação da ditadura militar na educação. Destruíram uma educação de qualidade. Para aqueles saudosistas, bem mais velhos do que eu, né, é dos antigamente, porque a ditadura militar não deixou legado, e a gente precisa usar os espaços de fala para dizer isso. Uhum. Porque as pessoas ficam, porque no tempo da ditadura era assim, e não olha para esse legado devastador que ele deixou em todas as áreas. Saúde, né? Tivemos, inclusive, a epidemia de meningite. Tínhamos uma mortalidade infantil altíssima, principalmente no Nordeste, extremamente elevada, como países mais pobres da África, né? Dívida externa, hiperinflação e educação devastada. Qual foi o legado bom mesmo que esses cabras deixaram? Eu pergunto, professor Márcio. Deveria ser um legado da gente lembrar e falar nunca mais essa merda. Mas, não, né? Só que não. Você falou do surto de meningite, eu vou tentar levantar, tem uma história muito boa do Sabin, que foi convidado para vir ao Brasil, mas aí foi desconvidado porque os militares não queriam que se achasse que tinha uma epidemia aqui, mandaram o homem embora de volta, mas aí começou a epidemia mesmo, tiveram que chamar ele de volta e fazer vacinação em massa. Tem uma história bacana sobre isso. Uhum. Vou tentar levantar para a próxima aula. Levante mesmo. Bom, de qualquer maneira, chegou ao fim isso daí, e a gente chega à nova república e convoca-se imediatamente uma Assembleia Constituinte. Vocês percebem esse movimento, né? Golpe, faz uma Constituição. Quem deu o golpe sai, tem que fazer outra, que sobrevive até o próximo golpe, e por aí vai. A Constituição de 88 teve votação para eleger os deputados federais constituintes, não foi? Teve. Se eu me lembro, a gente votava num deputado federal e num deputado federal constituinte. Eu me lembro disso. Exatamente. Então, a gente teve uma Assembleia Constituinte eleita pelo povo, mas notem que ainda nas regras da Constituição anterior, né? Então, também analfabetos não votaram nesse momento, etc, etc. Né? Herbert Delfim Neto teria dito que era preciso fazer o bolo crescer para depois dividir. Tem essas histórias do Delfim Neto está aí até agora, né? Só deixar os ossos ruídos como legado. Você tem razão, Eduardo, é isso mesmo. Muito bem. Aí, essa nova Assembleia Constituinte foi chamada para elaborar uma nova Constituição, mas antes também foi feito um anteprojeto preparado por uma comissão de notáveis, indicada pelo Ministério da Justiça. Tá? Qual é o ponto? A gente está saindo da ditadura, tem um monte de grupos começando a ter conscientização política na população, entidades associativas de tudo quanto é jeito, criou um interesse popular na Constituição. Grupos de mais diversos interesses queriam ver esses interesses refletidos lá. Lembra da primeira aula nossa? Política é isso. É um modo pelo qual interesses de certos segmentos são transformados em decisões. Era exatamente o que eles queriam nesse momento. Os vários grupos que tinha na sociedade. Só que isso acabou criando um exagero, né? Começou a tratar a Constituição como vai resolver todos os problemas do Brasil, né? Então, essa nossa Constituição, que é, como disse alguém aqui no Instagram, que é linda, ela tem momentos lindos, mas ela tem momentos absolutamente supérfluos. Tem, aqui nas respostas ao questionário,
Alguém já respondeu dando o exemplo do Colégio Pedro II. Para que raios a Constituição tem que falar de um colégio específico? Né? Isso não faz o menor sentido. Eu me lembro, eu trabalhava, antes de ser professor universitário, eu trabalhei alguns anos na FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, que é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia para financiar projetos de pesquisa. Então, eu tive contato com essa questão de orçamento público. E tem uma coisa no orçamento público que talvez vocês não saibam, que é o seguinte: o dinheiro do orçamento é dividido em despesas de capital e despesas de custeio. O que é isso? Despesa de capital é para comprar prédio, equipamento, esse tipo de coisa. Basicamente, a coisa física. A despesa de custeio ou seja, permanentes, né? Despesa de capital traz coisas permanentes. A despesa de custeio por exemplo, para eu comprar papel, tinta de impressora, para contratar um serviço terceirizado, contratar uma limpeza. Percebem a diferença? Tá escrito na Constituição de 88 que eu não posso transferir despesa de capital para custeio, de custeio para capital. Para que isso precisa estar na Constituição? É uma questão orçamentária. E isso travava a gente de uma tal forma, porque eu ia financiar um projeto para uma universidade. Aí a universidade fez lá o orçamento, quando montou o projeto, cotando computadores, tá? Que são capital. Aí, quando ela foi comprar o computador, quando saiu o dinheiro, que é um ano depois, ela foi comprar os computadores já estavam mais baratos. Sobrou dinheiro ali no capital. Aí a universidade me ligava e falava: ô professor, posso usar o recurso que sobrou aqui do capital para comprar, já que eu comprei os computadores, comprar, sei lá, papel para impressora? Não. Por que não? Porque a Constituição proíbe. Por que raio a Constituição tem que proibir isso? Eu entendo o princípio econômico do negócio, mas isso pode ser regulado por lei infraconstitucional, abaixo da Constituição. Não tem que estar lá na Constituição. Para mudar isso, tem que ir para o Congresso, 3/5 do Congresso votarem para mudar um artigo que não precisava estar lá. Né? Então, tem vários exemplos aí. Mas é claro que isso foi também uma demanda de algum grupo de interesse. Entrou Sim, lá por causa de alguma demanda de algum grupo de interesse. Mas, de qualquer maneira, como eu disse, tinha um anteprojeto feito por uma comissão chamada Comissão Arinos, notáveis que redigiram esse anteprojeto, mas esse anteprojeto foi ignorado, foi deixado de lado, e os constituintes fizeram uma Constituição com 245 artigos e mais 70 disposições transitórias. Disposição transitória é algo que vale na transição entre a Constituição antiga e a nova. Então é algo do tipo, você fala, olha, a Constituição nova diz que X vai valer, mas X só vai valer a partir daqui a 2 anos, para fazer um tempo de transição. Tá? Laura colocou um comentário aqui no Instagram, dizendo que a Constituição é omissa em relação à segurança por receio dos militares por parte dos constituintes. Achei interessante esse comentário. Ninguém estava se sentindo seguro ainda naquele momento, né? Então, eu já dei o exemplo aqui do foro privilegiado. Aquilo ali foi um mecanismo de autoproteção que os parlamentares se colocaram. E talvez fizesse sentido naquele momento, né? Para evitar que um novo golpe, que os militares dissolvessem, não é? Dissolvessem lá, entendeu? Talvez fizesse sentido mesmo naquele momento. Tá? Não vejo hoje tanto sentido. Quer dizer, eu não via tanto sentido até alguns anos atrás. Agora, a gente está à mercê aí da possibilidade de perseguições políticas, né? Sim. De novo. Então, não sei. Eu não sei se esse seria o melhor momento para revogar isso, tá?
vim receber um carinho aqui da neta. Tá. Enfim, muita novidade, muita coisa diferente na Constituição de 88, comparada com as anteriores. Quer dizer, sufrágio universal, eleição universal, agora bem ampla. Todos os maiores de idade têm o dever de votar, e ele é facultativo também para analfabetos, jovens entre 16 e 18 anos e idosos com mais de 70. Então, podem votar, esses grupos podem votar, e todo maior de idade brasileiro ou brasileira é obrigado a votar. A gente já comentou, já falou um pouquinho sobre essa questão da obrigatoriedade, nós vamos voltar lá na frente quando falar em sistemas políticos, tá? O Herbert está falando, houve uma parcela minoritária de constituintes que pertenciam à legislatura anterior e, portanto, não foram eleitos. Questionou-se até a permanência deles como constituintes. Eu não lembro, Herbert, eram senadores, não eram? Porque o senador é que troca de... tem 8 anos, mas troca 2 e depois 1 a cada 4. Eu acho que era isso. Muito bem. Criaram-se mecanismos de participação popular. As constituições brasileiras até aqui eram todas representativas. Tinha alguém que representava o povo. Criaram-se instrumentos de participação. O plebiscito, que é uma consulta popular sobre uma medida que vai ser tomada. O referendo, que é a consulta ao povo sobre alguma medida que já foi tomada, se revoga-se ou não. Né? Por exemplo, ela passa a valer, mas eu jogo para a pergunta para o povo, se deve permanecer ou não. Isso é um referendo. E, além disso, textos de iniciativa popular, que não existiam. Isso é uma inspiração ali da Constituição americana, que o povo pode propor projetos de lei. Então, mas não é fácil. Mas isso quer dizer, pelo que eu li, é bem difícil. Mas, por exemplo, a ficha limpa foi um projeto de iniciativa popular. Eles conseguiram as assinaturas suficientes de 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, com, no mínimo, 3/10 dos eleitores de cada um desses 5 estados. Tá? Então, não é fácil, é bastante gente isso, mas, por exemplo, a ficha limpa foi um projeto desse tipo. Exemplo de plebiscito. Em 93, a gente teve o plebiscito sobre a forma de governo e sistema. Os mais jovens não vão lembrar, mas a gente foi para as urnas para dizer se a gente queria voltar a ser monarquia ou manter a república, e no caso de república, se seria presidencialista ou parlamentarista. Venceu o regime presidencialista republicano. Então, isso saiu da própria Constituição de 88. Teve algum das armas também, do desarmamento? Teve. Não foi referendo, plebiscito, eu não estou me lembrando. Eu acho que foi um referendo. Eu não fui atrás agora, mas se eu não me engano foi um referendo. Eu costumo colocar o momento em que a máscara do brasileiro caiu. Tá? Aquele momento está muito relacionado ao momento que nós estamos vivendo hoje. O brasileiro... Interessante essa analogia, sim. Eu acho que... muita gente fala, não, foi a propaganda convenceu as pessoas. Não acho. Eu acho que foi plebiscito, a Laura está dizendo aqui, do desarmamento. Pode ser, eu acho que sim, você tem razão. Você tem razão. Porque não estava valendo o desarmamento. Né? A lei do desarmamento. Enfim, isso é uma análise pessoal. Na minha análise, o brasileiro se vende como o pacífico, pacífico, gente boa, aqui é todo mundo amigo. Tem até a tal da democracia racial, não tem? É tudo amigo, é tudo tranquilo. Mas no fundo eu quero poder, se for necessário, dar um tiro no vizinho. No fundo é isso. Então, as primeiras pesquisas porque aquele momento do plebiscito sobre desarmamento começou com uma ampla vantagem
apoiar o desarmamento em relação ao ser contra o desarmamento. E durante a campanha, teve uma campanha política. Lembro. Isso virou. Então, muita gente atribui à campanha. Eu atribuo ao seguinte fato: a campanha permitiu as pessoas dizerem o que elas realmente pensavam, mas tinham vergonha de dizer para o pesquisador. Tá? É isso que a gente está vivendo hoje. Nós temos na cúpula do país pessoas que permitem que você seja homofóbico, racista, tudo que você quiser ser. Eles legitimam essas posturas. Né? Eu acho que foi um pouco parecido com o que aconteceu lá atrás. E eu acho que aquele momento, para mim, aquele momento caiu a máscara, esquece essa coisa de brasileiro bonzinho, e a gente viu que as máscaras caíram muito agora nos últimos anos. Né? Mais ainda. Verdade. Bom, muito bem. Também nessa Constituição cria-se a medida provisória, com inspiração na Constituição italiana. Agora, qual é o problema? Eu já falei aqui e agora vou falar um pouquinho mais sobre isso, apesar da gente já estar encerrando. A Constituição de 88 trabalhou muito a ideia de parlamentarismo. Tinha um grupo ali dentro da Assembleia Constituinte que era claramente parlamentarista. Tanto que conseguiu-se fazer aquele negócio, nós continuamos como república, mas daqui a 5 anos vamos perguntar para a população se ela não quer virar parlamentarista. Não quis, mas a própria Constituição colocou elementos de um parlamentarismo ali dentro. Isso é forte, mas ao mesmo tempo ele é dividido, porque a gente tem um pluripartidarismo com muitos partidos, é um excesso de partidos no país. Ao mesmo tempo, foi-se colocada a medida provisória com inspiração na Constituição italiana, que era parlamentarista. Então, quer dizer, no caso italiano, é para dar algum poder ao presidente. Falar, o presidente precisa de uma coisa urgente que o Congresso não vai dar para passar por todo o tempo de debate. Então, o presidente já coloca, impõe aquilo ali, e o Congresso tem que aprovar depois. Isso serve muito bem para um parlamentarismo. Mas para um presidencialismo, em que o presidente já tem muito poder, já tem o poder dos ministérios, etc., você colocou um poder a mais. Então, Fernando Henrique abusou das medidas provisórias. Eu me lembro. Lembra? E agora, em comparação, Bolsonaro tem mais medidas provisórias que ele manda para o Congresso do que Fernando Henrique no seu primeiro 1 ano e 7 meses. A diferença é que o nosso Congresso está devolvendo. Né? Aliás, devolvendo não. Deixando passar o tempo para não votar, como foi o caso da carteirinha estudante. E aí cai, né? Aí cai, porque a medida é provisória. Ela vale por tanto tempo, se o Congresso não votar, ela deixa de valer. Agora, foi a primeira vez que eu vi acontecer, o Congresso devolveu a medida provisória. O Congresso nem aceitou. A da universidade, não foi? Das universidades, que era tão claramente inconstitucional que o Senado devolveu. Me manda outra coisa, filho. Essa aqui não dá. Não dá nem para valer. Não dá nem para perder tempo analisando. Não dá nem para começar a valer. Manda outra. Isso foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. Porque, em tese, são casos de relevância e urgência. Qual é a urgência de você mudar o modo de eleição para reitor? Nenhuma. Isso pode ser mandado por um projeto que seja discutido dentro da tramitação normal. Claro. Aliás, essa coisa da medida provisória acaba criando uma certa confusão jurídica até também, né? Porque a coisa começa a valer, daqui a pouco não vale mais, e cria uma bagunça. Foi o caso da carteirinha estudantil. Um monte de estudantes fizeram a carteirinha do governo, do Ministério da Educação, deram seus dados e a carteirinha deixou de valer. Só para fechar, uma coisa que eu queria falar para não deixar passar, tá? Às vezes a gente fala, mas
Então, o Brasil teve todas essas constituições, os Estados Unidos só teve uma. Só um minuto mais, pessoal do Instagram, vai cair, tá? Esse finalzinho, porque falta 16 segundos, o Instagram derruba quando completa 1 hora, tá bom? Valeu a companhia de vocês. A gente já está fechando. Eu volto na próxima aula com essa questão aqui. Tá Tchau, bom. Pessoal do Instagram. Pode seguir, Márcia. Não, é porque a gente ouve muito isso, que o Brasil teve um monte de Constituição e a dos Estados Unidos só tem uma, né? A França teve 30. Então, não é a quantidade de constituições que conta. E também o que a gente veio falando ao longo dessa aula. A história brasileira é cheia de golpes. Então, você tem uma Constituição, alguém dá o golpe, faz uma Constituição nova. Quando o golpista cai, nova Constituição. Toda a Constituição. Então, é esse jogo aí. A gente está agora só esperando o próximo golpe. Ok, professor Márcio, chegamos aqui já 1 hora e 57 minutos 57 segundos de apresentação, né, de curso. Pessoal que está aí acompanhando, boa noite. Pessoal cadeira cativa aí, Herbert, Eduardo, né, Natália. Mas hoje não teve comentário da Natália hoje, mas ela está aí, né? Ela está aí, porque inicialmente não estavam aparecendo os comentários, porque lá no Facebook estava privado, só para os meus amigos. Aí eu fui lá e mudei, aí começou a aparecer. Então eu não vi os primeiros comentários, mas a Natália estava lá que eu olhei. Mas hoje também tivemos Lúcia Ribeiro, lá de Amargosa, Rose, minha querida amiga cantora, que sempre está participando comigo, né? Aí, Natália aqui dizendo, boa noite, obrigada, tá vendo? E boa noite, Natália. Herbert aí no seu comentário. Vamos voltar as aulas, hein, Natália e Herbert? Vamos voltar as aulas remotas, hein? Então é isso, pessoal. Depois deixa para ler para a próxima. Tá certo. Então, muito obrigada. Boa noite. Até a próxima quinta-feira, tá? Estaremos aqui. Tchau. Até semana que vem. Pois é. Aí, ó. Natália está aqui também, sempre. Ok, Natália, Nayala. Pessoal, muito boa noite. Obrigada. Quinta-feira, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, estaremos aqui, guardando vocês. Um grande beijo, tenham uma ótima noite.